ao vivo. Boa noite. Mais uma vez, Ministério Graça e Intimidade, de uma forma satisfatória, vem nessa live falar da genuína mensagem da graça de Deus. Eu, pastor Marcos Felipe Ferreira, junto com a minha esposa Mônica Ferreira, minha filha Tamires Viana Ferreira, estamos aqui unidos e reunidos, Tamires Ferreira Viana, né? Unidos e reunidos para agradecer, para engrandecer, para exaltar e para comunicar a genuína mensagem da graça de Deus. Eu quero convidar você que está conosco a participar juntamente com o ministério, juntamente com o nosso ministério, através da oração, através da intercessão, e convidar um vizinho, convidar um amigo a acessar o meu Facebook, pastor Marcos Felipe Ferreira, e você vai poder comungar da mesma visão, comungar do mesmo sentimento que a Bíblia Sagrada, a mesma visão, o mesmo sentimento que o Deus, Criador do Universo, Ele compartilhou conosco, os seus filhos, com os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles a quem Ele um dia predestinou, aqueles a quem Ele um dia escolheu, desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação desta terra. Os nossos espíritos já estavam com Ele e Ele já havia perfeitamente determinado todas as coisas, inclusive a sua vinda a esta terra, a sua morte, a sua ressurreição, o início de uma nova aliança, o início de uma nova era, o fim de um tempo, ou o fim dos tempos, e o início de um novo tempo, de um tempo espiritual, um tempo onde o reino dele foi estabelecido e firmado, onde não mais a lei de Moisés imperava, onde não mais o homem ou o pecado dominava, porém, onde o espírito dele, aquele espírito de brandura, espírito de transformação, de regeneração, a sua lei, a lei do Espírito e vida, passou a ser escrita em nossos corações. Mesmo vivendo em um corpo de carne, mesmo vivendo em um corpo que biologicamente precisa passar por esta terra, Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, convide um amigo, convide um irmão, convide um parente para se ligar na nossa live, se ligar em nosso culto racional neste momento, nosso encontro de fé cristã. Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, a nossa gratidão a Ti, o Deus eterno, o Deus que nos deu o Evangelho eterno, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para honrar, glorificar o Teu nome. O Teu Espírito, com certeza, fale por nossos lábios, fale através do nosso louvor. O Teu Espírito vai de encontro a mentes, a corações, ao interior do filho que está distante, né, do Teu redil, da Tua ovelha, dos Teus escolhidos, dos Teus eleitos, mesmo que esteja em uma situação se sentindo perdido, mas que o Teu Espírito, através da nossa voz, através desta mídia maravilhosa, através do YouTube, através do Facebook, vá de encontro a este coração, a esta vida que durante esta quarentena precisa de um alimento sólido, de um alimento estruturado para a sua vida. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Vamos louvar ao Senhor com 3 lindas canções. Eu vou pedir à minha esposa Mônica Ferreira que abaixe um pouco o volume do nosso fundo. E nós vamos louvar com 3 lindas canções para a glória do nosso Deus. A primeira canção, primeiro louvor, primeira melodia, letra, ela é do pastor Kleber Lucas e fala de uma necessidade de todos nós. Dentro desta necessidade nós estamos aqui. Eu, você, nós vamos estudar este tema tão precioso que daqui a pouco estaremos falando.
Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, se você quiser fazer um contato conosco, o nosso número é o 9 DDD 22 98155 2308. Você poderá enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, fazer o seu pedido de oração, solicitar. Hoje nós estamos utilizando um outro aparelho telefônico para fazer a gravação. Meu WhatsApp está disponível. Se você quiser falar conosco pelo WhatsApp, solicitar oração, fazer algum questionamento, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp e estaremos aqui disponíveis para, nesse momento inicial, responder a você. Então, louve conosco, cante esta linda canção do pastor Kleber Lucas, onde ele fala que nós precisamos aprender e que Deus cuida de nós. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
O cuidado que Ele tem pela minha vida e pela sua vida é tão maravilhoso, é tão grandioso. E Ele deixou a promessa de que Ele estaria conosco pelos séculos dos séculos. Aqueles que passarem por esta terra, aqueles que conhecerem o Evangelho, sentirão as mãos de Deus cuidando de suas vidas. Sentirão a presença de Deus, o Espírito de Deus cuidando de sua vida. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor uma outra melodia. Esta melodia é uma composição nossa e esta melodia, ela ao vivo é assim mesmo. Ela faz parte de um período que nós tivemos, pega aqui, meu filho, nós tivemos aprendendo, iniciando o aprendizado da graça de Deus e pela bondade do nosso Pai, nós podemos escrever, né, pode ser daquele filho, escrever esta canção e graças a Deus, vamos ver se ele vai ficar aqui. Graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de fazer algo dentro da música, dentro da melodia, que transmitisse uma verdade maravilhosa acerca da graça de Deus. Essa música chama-se Somos Justos, foi uma parceria com o pastor Kim Eulins, ele colocou a melodia nessa música, nós escrevemos a letra, então tivemos a oportunidade de trabalhar para Deus em um sentido mais expressivo, de comunicação das verdades divinas da graça de Deus. Grande é a verdade no Evangelho, muitos ocultaram do povo de Deus. É uma semente que dá vida, é um crime ocultar esta verdade. Mas Deus levantou uma voz, um grande ministério, para fazer soar entre nós as verdades dos seus mistérios. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados somos pelo amor do nosso Pai, para sempre dele somos. Grande é o amor do nosso Deus, muitos não conseguem entender que filhos, sempre filhos, somos nós.
para sempre dele, dele somos. As Escrituras Sagradas, elas afirmam de uma forma bem expressiva e bem categórica que a justiça que Deus fez por nós, ela não passa pelo meu mérito pessoal. Ela nos informa, ela nos revela, ela nos inspira que esta justiça que Ele fez e que já havia estabelecido desde antes da fundação do mundo, ela passa pelo único e exclusivo mérito do próprio sacrifício, do próprio Deus que se entregou por nós. Existem muitas religiões, existem muitas formas de se acreditar em um nirvana, em um estágio de santificação, em um estágio de purificação. Mas a palavra, desde a antiguidade, os estudiosos sabem que somente com o sangue de um animal é que se alcançava de alguma forma, em algum rito religioso, uma purificação, uma forma de se agradar aos deuses, entre aspas. E o Deus Todo-Poderoso, sabendo, tendo conhecimento, porque Ele estabeleceu todas as coisas, desta forma de purificação, de libação, Ele se entregou como libação perfeita, como oferta perfeita por você e por mim. E muito mais do que isso. Hoje nós vamos tratar um pouquinho mais deste contexto tão maravilhoso que foi esta entrega do nosso Deus. Um reino que é eterno. Um reino que jamais vai se abalar. E hoje nós vamos traçar uma introdução deste perfil. O pastor José Luiz Tavares hoje estava trabalhando, não pôde estar conosco. Ele vai nos ajudar muito a falar deste tema tão precioso, que são a doutrina, a introdução a respeito da escatologia, o ensinamento das questões escatológicas, o tema que nós descrevemos, introdução a assuntos escatológicos. E é um tema tão maravilhoso, tão tremendo, que foi escondido. Assim como nós louvamos nesta música, somos justos, Muitos ocultaram do povo de Deus, e ocultaram talvez por ignorância, ocultaram talvez por uma situação de querer se projetar, projetar uma visão super espiritual, uma visão de uma super santidade na carne, e muitos projetaram uma falsa verdade, projetaram um sofisma. E esse sofisma, durante anos, ele foi embutido na mente dos filhos de Deus, e muitos engoliram este alimento que não era sólido, mas aceitaram, absorveram. E nós que nascemos dentro de um sistema religioso, também fomos ensinados desta forma. Mas eu não vou falar não, daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco deste tema e vamos entoar esta música maravilhosa, Os Reinos se Abalam. Se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Aleluia. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Para quê? É poder adorar ao único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Vocês tiveram um susto, né? O nosso banner caiu, é algo hoje provisório, né? Nós colocamos aqui com uma fita dupla face, não se assustem se porventura cair de novo, espero que não, que os anjos ajudem a segurar o nosso banner ali. Mas a minha gratidão ao Senhor por causa desta oportunidade que Ele nos deu de concretizarmos um sonho que certamente os meus pais tiveram. Eu não acalentei esse sonho tanto. Eu tive uma outra visão, embora tenha me dedicado desde a minha infância as tenras letras, né? Desde a tenra idade, as letras das Escrituras Sagradas, o estudo da Escritura, a oportunidade que eu tive desde a infância de passar dentro de um sistema religioso. E certamente meus pais estariam felizes por ver o desenvolvimento deste ministério. Mas a nossa maior alegria, a nossa maior felicidade é saber que nós temos um chamado de Deus, um chamado para estar aqui. Eu tenho acompanhado outros pastores, outros abençoados,
que têm o mesmo sentimento, a mesma visão ministerial de compartilhar esta graça tão maravilhosa. E eu não quero citar nomes, mas eu quero deixar aqui o meu abraço aos pastores da graça de Deus, aqueles que são comprometidos com a verdade bíblica, não com a sua verdade, não com a verdade da tradição, com a verdade da religião, com a verdade das denominações, porém com a verdade do Evangelho eterno, do Deus eterno. Eu quero, antes de nós iniciarmos a nossa live em si, como eu disse ao pastor José Luiz, eu faria hoje apenas uma pequena introdução para que você se delicie nessas verdades, porque muitos e muitos irmãos, eles têm um conhecimento da religião, e a religião desde praticamente o século XVII, aproximadamente depois do ano de 1830, ela focou em alguns acontecimentos que jamais irão acontecer, distorceram, e hoje até mesmo pregadores da graça de Deus continuam mantendo distorcida esta verdade. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esta verdade. Você está curioso para saber, né? Eu quero lançar alguns convites e alguns agradecimentos. Meu agradecimento aos abençoados da comunidade Ministério Graça e Intimidade, a minha esposa Mônica Ferreira, a minha filha Tamires Ferreira Viana, meu filho Miguel Ângelo, que esses dias tem estado lá no seu computador desenvolvendo seu trabalho, mas sempre nos ajudou quando estávamos no espaço físico ali. Ainda hoje ele estava me dando orientações no violão. Enfim, agradecer ao pastor José Luiz, que tem nos ombreado, tem nos apoiado. Nós iniciamos o nosso ministério ali na casa do irmão Fábio, e logo depois o pastor José Luiz se achegou, e como co-pastor, como somos pastores de Deus, desenvolvemos esse trabalho de uma forma muito amorosa, muito carinhosa, com integridade, com sinceridade em nossos corações, não com falsa humildade, porém um coração decidido nesta obra. A minha gratidão aos abençoados do nosso ministério, que têm cooperado conosco em oração, em finanças, durante o período que nós estivemos ali no espaço físico, e agora estão cooperando para nós fazermos algumas aquisições. Em breve estaremos com a nossa webcam para facilitar a nossa transmissão. Estaremos colocando o nosso site em breve também no ar, para a glória do nosso Deus. Caiu de novo, e dessa vez foi um pouco mais distante, não tem problema. Faz parte. Próxima vez ele estará penduradinho aqui. Não deu tempo de nós colocarmos uma bucha, um parafuso ali. Fizemos uma tentativa, mas foi frustrado. Mas não há problema. Nada que nós não possamos superar. Mas vocês já viram aí o nosso banner maravilhoso, participação dos nossos amados irmãos da comunidade. Então eu quero continuar agradecendo aqui aqueles que têm cooperado conosco financeiramente e lançaram um convite, um desafio àqueles que desejam cooperar em um ministério que não levanta em nenhum momento a bandeira de um dízimo, que foi antes mesmo de o povo de Israel ser instituído, antes de Deus chamar Abraão de Ur dos Caldeus. O dízimo sempre existiu, e o dízimo ele não é uma condição sine qua non na nova aliança. Então, eu quero convidar você a participar conosco através daquilo que você puder ofertar. Entre em contato com o nosso DDD, número 22 98155 2308. Solicite-nos, a forma como você poderá cooperar conosco, nos ajudar, e interceda por este ministério. Ministério Graça e Intimidade. Ele está aqui na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. É um ministério que ele tem um compromisso com Deus, com a sua verdade, com a evolução do Evangelho de Jesus Cristo nesta terra. O nosso compromisso
Ele não está vinculado a um ministério de homens, debaixo de uma unção humana, debaixo de uma visão humana, mas debaixo de uma visão divina, para a glória do nosso Deus. Somos seres humanos, sim, temos as imperfeições em nossa carne. Procuramos andar em obras que foram preparadas de antemão, obras perfeitas para a glória do nosso Deus, mas o nosso ministério tem este compromisso. Então, fica o nosso convite, o nosso desafio a você que deseja cooperar conosco, DDD 22 98155 2308. A minha esposa vai reforçar aí no Facebook o número do nosso telefone para contato. E também o convite, inscreva-se no nosso canal no YouTube, dê o seu like, dê o seu joinha, faça a sua inscrição gratuita, para que nós possamos ter maior projeção no YouTube, para que possamos crescer, né, de forma expansiva no Brasil e no mundo, para que o nosso canal tome um vulto grandioso para a glória do nosso Deus, para que o nosso Deus seja exaltado, para que o evangelho que nós veiculamos, ele chegue a toda a terra, assim como outros canais também têm esta grande abrangência. E aí você vai dar o seu like, né, você vai poder curtir, vai fazer o seu contato, os seus questionamentos e participar conosco antes de mais nada, orando, estando em uníssono espiritualmente com o Ministério Graça e Intimidade. O tema de hoje é um tema muito maravilhoso, uma introdução apenas, introdução a assuntos escatológicos. Talvez você possa se perguntar, o que são assuntos escatológicos? O que vem a tratar a escatologia? A escatologia, ela trata dos acontecimentos futuros. Acontecimentos, inclusive, nos seminários, existe uma cadeira, né, que trata de escatologia, porém, com a visão que a tradição religiosa estipulou e determinou a seu bel prazer. Abra sua Bíblia comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Gostaria de saber se o som está chegando bem. Os irmãos que estiverem nos ouvindo aí, pastor Zé Luiz, disse que semana passada o nosso som não estava muito bem. Como eu falei, nós estamos transmitindo via celular. Em breve estaremos direto pelo YouTube com a webcam para a glória do nosso Deus. E dê a sua opinião aí, fale como está o som, se está indo bem direitinho. Abra a Bíblia, 2 de Timóteo, já abriu? Estamos juntos? 3, 16 e 17. A palavra de Deus que nos fala: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O volume tá bom? Mais um pouquinho. Isso, está ótimo. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu vou ler de novo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então Paulo está falando para Timóteo que toda a escritura, toda ela, naquela época, Paulo não se utilizava de um livro encadernado com 66 livros, ou com mais os 8 apócrifos, né, que a Igreja Católica Apostólica Romana, nossos irmãos têm os livros apócrifos, mas Paulo utilizava-se de pergaminhos, dos rolos que se faziam as escrituras. Então Paulo disse que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. E quando a palavra de Deus fala de repreensão, diz a palavra que Deus repreende aquele que ele ama, para a correção e para a instrução na justiça. Você se lembra que nós cantamos um louvor que diz: somos justos, ele nos tornou assim. A justiça que nós falamos neste louvor é a justiça de Deus, é a justiça que nós somos instruídos. Deus tem um ditado humano que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não.
Na verdade, Deus escreve certo por linhas certas, porque Ele ajusta as linhas, Ele aplana os caminhos para que Ele possa escrever a sua história, a minha história. Então Ele diz que para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Talvez você não dê tanto valor a um encontro cristão como este, a uma reunião de fé cristã, e que no passado muitas e muitas denominações até hoje se reúnem 7 dias por semana, 5 dias por semana, 4 dias por semana, 3 dias. Pouco se valoriza a estrutura da família em si. Valoriza-se muito aquele contexto congregacional de uma maneira, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas na grande maioria, voltado apenas para questões financeiras. Porque a grande maioria das denominações evangélicas, a grande maioria das igrejas, que se dizem igrejas, são empresas. Sim, são empresas, igrejas, nada contra. Há uma necessidade de se ter um registro no CNPJ, mas no sentido da palavra, são empresas voltadas para um lucro, de certa forma. Umas até fazem de maneira legítima, têm funcionários, trabalham, têm uma estrutura que ajudam pessoas, que ajudam necessitados. Sim, sim, é importante, é de grande valor, claro. Não estamos aqui para criticar a ministérios e a ministérios. Cada ministério tem um foco, tem uma visão. A graça de Deus, no Ministério Graça e Intimidade, tem um foco de trazer a visão bíblica de uma forma também científica, de uma forma como ciência, que traz crescimento, que traz desenvolvimento. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo que toda a Escritura é inspirada para instrução. Veja, a Bíblia Sagrada, a Escritura, ela instrui. A instrução, o nosso país ele luta muito. O nosso PIB é um dos maiores PIBs que existe. Minha esposa esses dias estava falando de uma pesquisa que ela viu. O produto interno bruto nosso voltado para a educação é um dos maiores que existe. No entanto, nós temos uma das piores educação porque há um desvio muito grande das verbas. Há um desvio, infelizmente, a forma como se administra o nosso país, como se administrou até há poucos anos, era uma forma destrutiva. Poderíamos hoje ser um dos maiores, a maior potência, juntamente com a primeira potência mundial que todos conhecemos. Mas, lamentavelmente, a instrução ela é caquética em nosso país. E a instrução espiritual também tem andado desta forma. Sabe? Talvez você diga assim, é muito fácil o senhor falar da maneira que o senhor está falando, mas tudo aquilo que nós falamos aqui, o que nós buscamos trazer, você tem a liberdade de estudar, de pegar a Bíblia, de ler, de pesquisar. Hoje você tem a internet, antigamente tinha uns livros, e ainda existem muitos livros, você pode fazer uma pesquisa, e esta pesquisa, ela pode trazer para você um conhecimento e te respaldar naquilo que nós estamos falando. E muito mais do que essa pesquisa, porque como eu sempre costumo dizer, o meu nome é Marcos Felipe, eu não sou o Espírito Santo e eu não tenho esta autonomia de lhe fazer crer. Quem nos faz discernir, porque Paulo diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Paulo, com a revelação que ele recebeu no terceiro céu, do próprio Deus, do próprio Cristo, ele nos traz essas verdades. E então, só o Espírito de Deus ele pode te trazer a revelação na mente, no coração, no entendimento, e dia após dia, e semana após semana, mês após mês, ano após ano, trazer a transformação para o seu entendimento. Quando você se propõe a ler as Escrituras, sim, ler a parte histórica também, o entendimento histórico, porque a Escritura Sagrada ela é inspirada, divinamente inspirada, claro. Porém, existem fatos históricos, não é história, é história com H, que são fatos verdadeiros, fatos que mudaram a história da humanidade. Você sabe que hoje, nas escolas, em todos os lugares,
quando se faz menção aos filósofos, aos historiadores, aqueles que nós conhecemos quando estudamos matemática Pitágoras, Sócrates, Platão, Descartes, todos aqueles grandes homens do passado, você coloca um marco divisório, antes de Cristo e depois de Cristo. Então a Bíblia Sagrada, ela traz uma história do povo judeu, uma história de Deus com um determinado povo, e essa história, ela através dos tempos, ela vai mostrando a mão de Deus, o dedo de Deus, Deus escrevendo por linhas certas, aquilo que ele quis, aquilo que ele determinou para escrever para os seus filhos, para a humanidade. Então, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, quando você também, juntamente conosco, pega, estuda, pesquisa, e o Espírito de Deus ele te revela, conforme ele inspirou os profetas do Antigo Testamento, essa informação e esse evangelho, essa boa nova que nós recebemos do Cristo ressuscitado, ele vai se encaixando, esse quebra-cabeça ele vai se encaixando, e Deus vai te revelando e vai te mostrando, e você sente no teu coração, na tua alma, no teu íntimo, que é uma verdade divina. Porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Eu repeti sim. Eu repeti para que nós possamos fixar essas verdades. Por quê? Você pode perguntar, pastor, por que o senhor está insistindo desta forma? Eu fui ensinado, o que eu vou falar hoje aqui, eu fui ensinado de uma forma completamente diferente. Durante toda a minha vida, durante muitos anos da minha vida, eu vou dizer não toda a minha vida, mas o tempo que eu passei na religião, antes de eu conhecer a graça de Deus, eu tinha um medo desesperador de Jesus voltar e eu ficar. Eu conheci pessoas que eram de uma determinada denominação e mulheres que quando usavam uma calça comprida para ir à escola, os membros da sua denominação passavam do outro lado da calçada porque não a cumprimentavam. E foi embutido na sua mente que se Jesus voltasse, ela estivesse de calça comprida, ela ficaria. Eu estou citando isso com todo respeito àqueles irmãos que ainda mantêm esta visão, uma visão fechada, né? Uma visão com uma única direção, né? Dessa forma, e não uma ampla visão do Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, o motivo pelo qual nos traz a tratar deste assunto, um dos motivos pelos quais, né, nos traz a tratar deste assunto, sobre a introdução a assuntos escatológicos, é justamente o fato de nós termos passado, de ter vivenciado, de ter observado, e a cada ano que se passava nós esperávamos. Será que é esse ano que ele vai voltar? Eu tenho um cunhado que às vezes ele conversava comigo, ele dizia assim, Marcos Felipe, eu não sei nem se meus filhos vão fazer faculdade, porque de uma hora para outra Jesus vai voltar, e aí tudo vai ficar por aqui, e as pessoas, elas eram ensinadas a não ter uma estrutura de vida. Então, quando você traz esta mentalidade da volta de Jesus, que já aconteceu, porque o reino dele já foi estabelecido. Quando nós vamos estudar, nós vamos passar, durante esse período que nós vamos estudar isso aqui, por várias passagens, e que vai mostrar que a maioria, a totalidade daquilo que Jesus falava, era para o povo judeu. As profecias que já se cumpriram de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, o próprio Apocalipse, ele já aconteceu e já se cumpriu. E as pessoas hoje ficam desesperadas. Então, quando eu era criança, ele dizia para mim, esse meu cunhado dizia, quando eu já era um adulto, ele dizia, eu não sei se meus filhos vão concluir, vão fazer uma faculdade, porque de uma hora para outra Jesus pode voltar. E as pessoas ficavam atônitas e ainda ficam. Não, porque ele vai voltar e quem ficar vai ser destruído e vai sofrer e etc. E ainda tem aquele, prepara-te, Jesus vem. Essa mensagem, ela é incoerente com a graça de Deus, com o Evangelho, porque o Evangelho não nos ensina a nos preparar para a volta de Jesus. O Evangelho diz que nós já estamos salvos. Efésios 2,8, ele é categórico quando ele diz, não vem de vós. Abre a tua Bíblia, filha, enquanto eu cito aqui para você ler para nós em voz alta. Efésios 2,8, leia para nós, filha, por favor. A
alegoria com que o apóstolo Paulo coloca esta proposição ali, esta palavra ali na Bíblia Sagrada, e ela contextualiza com todos os eventos da nova aliança, do evangelho que Deus preconizou, que Deus profetizou, que Deus deixou para nós, que Ele predestinou de uma forma muito sábia. Como fala em Efésios 2,8, minha filha. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Presente dado por Deus, é um dom de Deus. Então, esta mensagem de prepara-te, Cristo vem, ela é incoerente com o Evangelho de Cristo. Se ele é um presente, é um dom, por que eu tenho que me preparar para a volta dele? Porque se eu não estiver... E eu ficava naquele desespero tão grande, irmãos. Era tão grande, abençoados, que eu pensava, se alguma coisa que eu tivesse feito de errado como adolescente, como jovem, se Jesus voltar amanhã eu não vou subir. E eu te garanto que 99,999% das pessoas pensavam assim, pensam assim. Se Jesus voltar, eu não vou. Eu xinguei a minha sogra, eu desobedeci meu pai, e porque eu fiz isso, porque eu fiz... Imagine as pessoas que faziam as coisas piores, como não ficavam? Desesperadas. Então, a graça e a magnífica paz de Deus, ela deve ser abundante em nossas vidas. Nós precisamos ter a paz e não ter o desespero de ficar em uma expectativa, porque ele vai voltar. E se ele voltar amanhã? E como é que vai ser? Se a minha esposa e meus filhos não forem eleitos e salvos? E vão ficar... Eu já citei aqui em alguns outros, mas eu vou citar novamente em alguns outros estudos. Existe um disco chamado A Última Trombeta. Aquele disco me deixava em pânico, me deixava em desespero. Outro dia eu botei um trecho para minha esposa, eu vi ela, tira isso é muito ruim. É desesperador. Então, meus amados, esse tema de hoje é um tema de grande, não só de hoje, mas que vai se seguir em alguns domingos, é um tema de grande reflexão. E nos leva a caminhar na contramão da tradição, conforme eu tenho falado aqui. A tradição religiosa e dos paradigmas que foram lançados como edificação da vida cristã. E também, esse tema que nós estamos tratando, ele tem uma eficácia na vida daqueles que foram chamados para a salvação, para o perdão eterno, para a vida plena no reino espiritual estabelecido pela ressurreição e fim dos tempos. Qual foi o fim dos tempos? A era mosaica, que se findou no ano 70 na destruição do templo de Israel. Conforme o apóstolo Paulo exprime na carta aos Romanos, a eficácia deste reino, estabelecido pelo Senhor de todas as situações, ilumina os nossos olhos. Ele traz luz aos teus olhos, aos meus olhos, ele nos capacita, ele nos mostra uma grande realidade para discernirmos este reinado sem nenhuma oposição ao que foi definido por Deus para os salvos. Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz o seguinte, talvez você já conheça, é um versículo muito citado, mas ele diz assim, portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, pensemos juntos. Se não existe nenhuma condenação, nenhuma, porque poderia existir uma condenação, e prega-se que, se Jesus voltar e você não estiver preparado, como é isto? Não está preparado. Há uma contradição muito pesada. Então, não há nenhuma condenação. Não haverá uma volta, um arrebatamento, algo desesperador. E como eu citei no início, meus irmãos, eu passei um bom período da minha vida neste quesito da religião e eu fui influenciado rigorosamente por essas questões escatológicas que se contradizem essas verdades que Paulo nos mostra. Se Paulo dissesse assim, existem 3 condenações, 3, pelo menos 3. O indivíduo que não cumprir
a guarda do sábado. O indivíduo que não tomar a Páscoa judaica. E o indivíduo que não fizer a circuncisão do seu filho. Mas Paulo disse, nenhuma condenação há, porque o contexto que o apóstolo Paulo estava falando era um contexto especificamente ligado à estrutura da vida religiosa e civil do povo judeu. Paulo era judeu, Jesus de Nazaré era judeu. Eles viviam no contexto da vida do povo judaico. Então, essas questões futurísticas que nos dizem respeito ao reino de Jesus Cristo precisam ser estudadas, precisam ser vistas de forma muito cautelosa, de uma forma a entender, a interpretar aquilo que era para o povo judeu, aquilo que é para a igreja de Cristo, aquilo que é uma profecia que já se cumpriu, as profecias que já foram cumpridas por volta do ano 70. O livro do Apocalipse, ele sempre foi motivo de imprimir na mente das pessoas, principalmente dos religiosos, uma certa apreensão ou medo. Às vezes, até um certo pânico, como eu citei ainda agora, quando algum acontecimento mundial ocorria. Vocês podem ver que não foi somente este ano, na pandemia que nós estamos vivendo. Outras situações que ocorreram, às vezes como uma lua vermelha aparecia no céu, tinha gente que dizia, olha, é Jesus que está voltando. E Jesus está voltando. Quando se escurecia, acontecia alguma coisa que o tempo fechava, tinha gente que dizia, Jesus está voltando, ele vai voltar. De uma forma amedrontadora, por causa de algumas pessoas que após o período de 1830 criaram esta disfunção religiosa. Tanto o livro do Apocalipse, como muitas profecias e algumas passagens que o apóstolo Paulo cita, foram deturpadas e distorcidas. Então, às vezes, este pânico mundial acontecia e, segundo a interpretação religiosa, apontava para a vinda de Jesus. De acordo com a interpretação que foi divulgada, principalmente após esse período, houve uma pessoa, por nome de Margaret MacDonald, uma teóloga e expositora da Bíblia, foi incentivada por Scofield, que inclusive criou uma Bíblia. Eu tinha esta Bíblia Scofield, até perdi a Bíblia Scofield. E esta Bíblia, ela estava completamente estruturada de forma relevante sobre esse assunto do arrebatamento secreto. Uma pessoa que teve uma visão e que disse ter visto Jesus revelando a ela que ele voltaria secretamente e arrebataria o seu povo. As pessoas leram algumas passagens que Paulo falou especificamente para a igreja de Tessalônica. Assim como muitos têm visões e pessoas querem viver enfatuadas em cima de visão, em cima de profetadas, em cima de algumas, entre aspas, profecias, e as pessoas até hoje querem estruturar a sua vida naqueles profetas que assim, eis que digo, eis que vejo. E assim caminha a humanidade religiosa. Inclusive, existe atualmente uma série de filmes chamado Deixados para Trás, e da mesma forma que a última trombeta impunha um medo drástico nas pessoas, esse filme fala deste arrebatamento, que foi promulgado por vários segmentos protestantes ou evangélicos, e ele coloca também, imprime este medo nas pessoas. Fato é que tem se levado em consideração o ensino da tradição religiosa, de uma expectativa de uma segunda volta de Jesus Cristo, como eu falei ainda agora, que ocorreu no ano 70 da era cristã, para a consumação da salvação. Ora, pensa comigo, se eu considerar essa hipótese pregada há alguns séculos, de que tem que haver um arrebatamento para que a salvação se consume, então eu estou negando que o reino de Cristo já foi estabelecido sobre esta terra. Eu estou negando um reino espiritual que o próprio Jesus falou, olha, o meu reino não é de comida, não é de bebida, é um reino espiritual. Quando perguntaram a ele, aonde será a adoração a ti?
é no monte tal, é no monte tal, é no outro monte. Os samaritanos dizem que é ali, os judeus dizem que é lá. E aí Jesus respondeu que chegaria a hora que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Por quê? É um reino espiritual. O reino de Cristo é um reino que está dentro de nós. E ele já foi estabelecido. Ele não vai acontecer quando houver um pseudo-arrebatamento. Quando alguém tocar uma trombeta. Existem pessoas que pegam algumas passagens e colocam essas passagens de forma bem material, né? Como se fosse um filme de Steven Spielberg. E é um filme, como ele faz esses filmes e coloca as visões apocalípticas desses filmes, e de uma forma bem cinematográfica, colocam as pessoas a ficarem apreensivas. Então, meus amados, como eu falei, é uma introdução, não vamos nos aprofundar. Eu quero chamar você a pensar, a refletir e a orar sobre este assunto, a pesquisar também junto conosco, a estudar. Nós precisamos entender que a revelação do autor da vida, a interpretação real do contexto histórico e espiritual, ele precisa ser distinguido do que é metáfora, do que é contexto judaico, do que é abrangente aos judeus e gentios, para que não haja uma distorção desse discernimento, para que você não pegue algo que Jesus falou especificamente para o judeu e transfira aquilo ali para 100 anos, 500 anos, 1000, 2000, 3000. Tinha um ditado antigo que dizia assim, um ditado humano: 1000 passará, tudo isso com base nessa estrutura religiosa do Apocalipse. Todos nós já ouvimos, 1000 chegará, 2000 não passará. E eu me recordo que quando estávamos no bug, para chegar ao bug do milênio, que houve aquela preocupação dos computadores todos zerarem por causa, né, da data de 2000, que muitas pessoas ficaram, muitos religiosos ficaram preocupados com a profecia de Nostradamus, que foi mais um religioso que disse que de 2000 não passaria. Então os religiosos ficaram, Jesus já vai voltar no ano 2000. Teve gente que marcou data para a volta de Jesus há poucos meses, na pandemia. Teve um que marcou a data para, se não me engano, 9 de maio, foi para um tal monte para esperar Jesus. E cada período que se passa, tem aquelas pessoas, com todo respeito, mas com uma certa tendência, uma certa loucura religiosa, a marcar data para a volta de Jesus. A coisa é tão confusa que as pessoas fazem essas brincadeiras, marcam datas para a volta de Jesus. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, é preciso distinguir, é preciso ter um espírito de discernimento para não distorcermos as verdades sagradas. O sentido dos textos empregados, a época, as figuras de linguagem, os idiomas originais, aquilo que foi escrito, a transmissão dos ensinos de Jesus de Nazaré, em sua quase totalidade, ela foi direcionada aos seus contemporâneos, aos conterrâneos, irmãos de sangue, aos judeus. Nós não podemos desprezar esta realidade. Um texto de um cumprimento profético na época de Paulo, que ele falou, que você vai ler comigo lá em 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17, é um texto, é algo que não é para 1000, 2000, 3000 anos ou mais. Foi algo que foi para aquele período, para aquela época. Paulo, em 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17, foi escrito por volta do ano 51 da era cristã. Você vê que quando nós pesquisamos os históricos, no ano 70, que houve a destruição do templo de Israel, foi depois do que o Apocalipse foi escrito, foi depois das cartas de Paulo. Então você vai ver que o que Paulo estava escrevendo para aquelas pessoas estava em um contexto histórico real para aqueles dias. O próprio Apocalipse, quando ele inicia, ele diz assim, para as coisas que em breve vão acontecer. Aí você pode dizer assim, pastor, mas um ano para Deus é como 1000 dias. Esse breve aí pode significar 1000, 2000, 3000, 4000, mas existem outros contextos que mostram claramente, nós vamos ler daqui a pouco, que todas aquelas profecias, inclusive que Jesus de Nazaré falou, não era para 1000 anos, 2000 anos depois. Você vai ver. Paulo diz assim, dizemos a vocês
pela palavra do Senhor, que nós, Paulo não está dizendo que toda a igreja que está em Campina, a igreja que está em Macaé, a igreja que está no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Natal, na Alemanha, aonde quer que seja nos confins da terra, Paulo estava escrevendo para a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Assim como o Apocalipse foi escrito para as igrejas que estão em Macaé e Rio das Ostras. É isso? Não. Para as 7 igrejas da área. Infelizmente as pessoas querem pegar aquelas passagens e tirar a categoria daquilo ali e transferir, espiritualizar e trazer para os dias de hoje. Eu já vi N pregadores fazer isso. E aí Paulo diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então Paulo estava explicando um contexto daqueles que nasceram assim como eles, porque a igreja de Tessalônica e as outras igrejas, aquele povo, eles nasceram antes da cruz, eles nasceram quando o pecado vigorava, nasceram quando a lei vigorava. E Paulo diz aqueles que dormem, o sentido de dorme para ele, aqueles que morreram, biologicamente falando. Aqueles nós precederemos, que estivermos vivos, os ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, o arrebatamento dos que estavam mortos aconteceria. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? O evangelho tinha que se cumprir, ele tinha que ser estabelecido em todas as pessoas, de Abel até o último da era mosaica, morreu e estava preso no Hades, no inferno. E Jesus veio para libertá-los. Essa é a estrutura do evangelho. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, Paulo não disse assim, vocês que vão ler, que estiverem vivos. Paulo estava falando nós, era para aquele povo, era para aquela igreja de Tessalônica, não era para nós. Reflita neste contexto e veja que nós não estamos inventando. É uma realidade, infelizmente, de 1830 para cá, quando houve aquele avivamento da Rua Azusa, 312, ali eles começaram a inventar uma opção de coisa, e o falar em línguas e distorceram. Houve um movimento forte de pentecostalismo que também influenciou a questão de um falso arrebatamento. E aí isso foi trazido para nós. Isso foi levado ao passar dos anos 10, 20, 30, 100, 200. E essa mensagem ela foi incluída no mundo pentecostal. E aí Paulo informa, depois disso, o que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor forever. Jesus Cristo, falando em Mateus 24, 30, 31. Nós vamos finalizar com esta passagem e prosseguir no próximo domingo, com certeza. São 8:2, eu falei que seria uma introdução. Mas eu quero lhe mostrar que há inúmeras situações na Bíblia, em passagens, que mostram claramente as próprias profecias de que tudo aquilo convergia para aquele período com o povo de Israel. E não no ano de 1945, no ano 2020, no ano 2050, no ano de 3000, mas foi para aquele período. As profecias se cumpriram em eras específicas. Você vai ver como Deus, na próxima semana talvez nós vamos citar, como Deus classificou Jerusalém, como Deus classificou Israel, e que também os profetas a classificaram no Antigo Pacto. E então, Jesus falando profeticamente em Mateus 24, 30, 31, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra. Jesus não estava falando para os dias futuros, ele estava falando naquele contexto, aquela terra, naqueles dias, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui ele estava falando do fim de uma dispensação.
um fim de uma dispensação, a dispensação mosaica. E você vai ver lá em Lucas 16 que Jesus mostra claramente que até mesmo aqueles que o transpassaram o veriam. Então, eu pergunto a você, será que existe ainda alguém daquela época, daqueles que transpassaram a Jesus com uma lança? Né? A própria palavra diz que seriam ao fio da espada. Né? Uma outra passagem lá em Lucas 16, que mostra que eles seriam exterminados ao fio da espada. Por que Jesus não falou isso, então, que vocês serão exterminados com metralhadora, com canhões, com armas a laser? Se a volta deles seria para um futuro remoto, que até agora não aconteceu, como pregam, hoje não existe mais luta com espada. As guerras não são feitas mais com espada. Você pega aquela passagem ali de Lucas 16 e é bem claro. Lucas 16, ele fala sobre isso. No finalzinho de Lucas 16, ele cita essa questão, não vou ler agora, mas ele fala que serão mortos ao fio da espada. A profecia de Jesus Cristo ali, ela era bem clara. Eu hoje nunca ouvi falar na história que exista alguém que tenha transpassado Jesus, que foi mumificado em um processo egípcio e que está vivo até hoje, para que quando Jesus voltar, essa pessoa seja ressuscitada para ver a volta de Jesus. E foi bem claro esta palavra de Jesus. Ali é literal. Então, meus amados irmãos, a nossa visão escatológica, a nossa visão do futuro, a nossa visão é que o reino que foi estabelecido ali no ano 70, tudo que se finalizou no ano 70, da era cristã, não em 1970, no ano 70 da era cristã, estabeleceu para o povo que vai viver nessa terra, que viveu, o povo que ainda vai chegar e que hoje está tendo a oportunidade de conhecer. Talvez você, daqui a 50 anos, vai assistir este vídeo de outros pastores que pregam a graça e você vai ter um conhecimento do Evangelho de Cristo, porque tem muitas pessoas que acham que a Bíblia é apenas um livro de historinha, história da carochinha, e que não tem valor espiritual, que é uma mentira. Este livro, ele tem história sim, ele tem a história do povo judeu, ele cita outros povos, os fenícios, os egípcios, os caldeus, mas ele é a palavra de Deus. E nesse sentido ele mostra que a palavra, ela é viva, e que ela transforma, e que ela regenera. Ela é uma palavra de psicologia, ela é uma palavra de direito, um tratado de direito, é um tratado de filosofia, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma palavra que dá vida, e ela traz vida em abundância. Jesus falou, de certa forma espiritual, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E como é que alguém pode ter vida em abundância sendo amedrontado? Pensa comigo. De uma hora para outra você vai ser arrebatado, sua família vai ficar aqui desesperada que você foi arrebatado. Aí você vai dizer assim, mas você pode estar andando na rua e você ser atropelado, e você de repente morrer, a família vai sofrer. É diferente, há uma fatalidade. Mas de forma nenhuma, Deus desenvolveu essa fatalidade e deixou isto escrito. Isto foi uma invenção humana. Respeito, existem muitos pregadores que vão além da minha capacidade intelectual. Eu conheço pregadores que têm mestrado, doutorado, PhD, ThD, LDCT, e que insistem em pregar com todo respeito, insistem em pregar esta volta de Jesus, esta escatologia que já foi consumada. Então, eu peço a você que está focado juntamente conosco, que você ore, interceda, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento deste Deus. Esta matéria é uma matéria de suma importância para a sua vida, para a minha vida. Ainda existem irmãos que têm, muitas vezes no seu carro, com amor e respeito, alguns que eu conheço, Jesus está voltando, prepara-te. E tem gente que está desesperado. Houve épocas nessa terra que pessoas venderam tudo que tinham, que foram para um determinado monte e que ficaram ali esperando a volta de Jesus. Estão até hoje lá. Só tem a caveira dele, que morreu e Jesus não voltou. É como eu costumo dizer, Jesus volta muitas vezes para quando eu e você, quando nós partirmos. Ele vai voltar para mim e para você. Alguns dias eu ouvi numa live de um determinado pregador, ele falou, Jesus, de certa forma, ele voltou para nós, ele habita em nós pelo seu Espírito, e é verdade.
E mesmo assim esse pregador ainda prega e defende essa tese. É uma tese. É uma tese. Mas é irrelevante quando você coloca a luz da palavra de Deus, a luz das doutrinas da graça de Deus, a luz da predestinação, da eleição, da salvação eterna, a luz deste contexto de graça, temos como refutar esta questão do arrebatamento secreto, de uma terceira volta de Jesus. E as pessoas ficam aí vivendo cataclismicamente, querendo que um grande arrebatamento, alguma coisa terrível aconteça, para que os ímpios sejam castigados. E detalhe, criaram classes de crentes. Existe o crente, porque o arrebatamento e essa volta de Jesus diz que aquele crente meia boca, meia sola, esse vai ficar. Só aquele crente canela de fogo, aquele que é aquele crente reteté, aquele que é do poder, aquele vai subir. Veja se não é isso que ensinam. Prepara-te. Cristo vem. Eu mesmo, alguns anos atrás, quando eu estava dentro de um contexto, eu compus uma música que falava sobre isso. Pessoas se degradiam, né? E falando sobre a volta de Jesus, mas era o contexto que nos ensinava. E graças a Deus, a verdade que Jesus de Nazaré falou lá, o escritor do livro de João 8,32, que eu conheço como um texto áureo maravilhoso. Eu conheci a verdade me libertou. A verdade transformou, meus olhos foram iluminados para a graça de Deus e pela graça de Deus. Então, eu quero deixar para você minha recomendação, que você estude, leia os livros proféticos que foram inspirados, leia as cartas de Paulo, as 14 epístolas de Paulo, entenda o Apocalipse da forma como verdadeiramente ele é. As pessoas querem pegar as profecias do Apocalipse e adequar aos dias. E você vai ver que tem gente que já adequou, e para muitos pregadores de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, Jesus já teria voltado. Cadê o Jesus que não voltou ainda? E não vai voltar. Aí você vai dizer para mim assim, o senhor é um herege, porque o senhor está falando isso porque o senhor não viu ele voltar, o senhor está descrendo. Não, estou falando aquilo que a palavra mostra, para mim e para você. Se você estudar em linha com os fatos reais, históricos, você vai ver que há uma realidade. Historicamente, o templo de Israel foi derrubado. No ano 70 da era cristã, as profecias que tinham que se cumprir, se cumpriram ali. E a Babilônia, a grande meretriz, a qual uma das classificações que foram dadas à própria Jerusalém, ela foi destruída. Pense, reflita, estude e ore, para que o Espírito Santo te revele, como ele tem revelado a muitos de nós. Fica o meu convite. No próximo domingo, nós estaremos, talvez por volta das 18h30, das 19 horas, unidos e reunidos, para estudar mais um pouco dessas verdades, para prosseguir com esse tema tão maravilhoso, um tema delicioso, que são assuntos escatológicos. Hoje nós fizemos uma introdução a assuntos escatológicos, e você vai entender. E tem muito tema, tem muita mensagem para se trabalhar em cima disso. Ore juntamente conosco. Deus, a minha gratidão a Ti, pela vida dos Teus filhos que estão do outro lado, do Facebook, do YouTube, pela vida dos Teus filhos que compartilham conosco essas verdades, por nossas vidas, para que nós possamos ser instruídos cada dia mais pelo Teu Espírito, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento, para compartilhar as Tuas verdades de uma forma maravilhosa, de uma forma limpa, de uma forma eficaz, com a luz do Teu Espírito, iluminando os olhos do conhecimento e fazendo a metanoia nos Teus filhos que precisam de libertação. Boa semana para você. O Espírito de Deus certamente ele há de falar à tua mente, ao teu coração. Uma semana abençoada. Deus é contigo. Muito obrigado por tua atenção. Ore pelo Ministério Graça e Intimidade e que Deus possa abrilhantar a tua vida esta semana. Tome posse das bênçãos que Deus já te deu. Você é um abençoado. Você é um abençoado, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Um grande beijo no coração.